Vamos lá, pessoal. Voltemos aqui. Como eu disse, o material de recursos ele é bem extenso. Então, onde a gente parar aqui, não deixe de ler o restante do edital, do material depois. Tá? Okay? E ainda assim a gente está trabalhando apenas algumas teorias gerais sobre o recurso. Então veja lá, a gente sabe que recurso não se confunde com ação, porque recurso é uma espécie de remédio, né, para reformar, invalidar, esclarecer ou integrar a decisão. Então, na verdade, o recurso ele mantém a lide pendente, né? Ele não estabelece uma nova ação, ele não estabelece um novo processo, ele apenas mantém a lide pendente. Né? 4 são os objetivos possíveis do recurso: reformar, quando interpõe o recurso contra erro injudicando, ou seja, erro de aplicação do direito; invalidar, quando a interposição desse recurso é em razão de erro improcedendo, ou seja, o juiz aplicou equivocadamente o procedimento, então eu quero invalidar; esclarecer ou integrar, que são 2 finalidades específicas dos embargos de declaração. Então são as 4 possíveis finalidades do recurso, sendo as 2 últimas próprias do recurso de embargos. Quando da interposição do recurso, assim como acontece lá no início da ação, o magistrado ele vai fazer 2 juízos. 2 juízos. Quando você protocola a sua petição inicial e vai para o magistrado, ele vai verificar se as condições da ação estão presentes, os pressupostos processuais estão presentes, para então adentrar o mérito. A mesma coisa acontece no âmbito recursal. A atuação do órgão recursal inicia com a realização de um juízo de admissibilidade. E aí, no juízo de admissibilidade, o que se objetiva verificar é se os requisitos para que o recurso seja conhecido estão presentes. O juiz vai analisar ali se os requisitos essenciais para a análise do mérito estão presentes. Se faltar algum desses requisitos de admissibilidade que nós veremos, o seu recurso ele não será admitido, ou seja, ele não será conhecido. Não teve mérito. Não teve mérito. Nem adentrou o mérito. Depois que atestar a presença desses requisitos, é que o juízo, que o órgão recursal, vai passar a análise meritória, e aí o seu recurso será provido ou desprovido. Tá? Então, tecnicamente, por conta de nomenclatura, no juízo de admissibilidade, o seu recurso será conhecido ou não. Conhecido ou não. Foi conhecido, porque os requisitos estão presentes, aí vai para a análise do mérito. E no mérito ele será provido ou não. Provido ou não. Então nós aqui também temos decisão sem mérito, decisão com mérito. Okay? Quais são os requisitos de admissibilidade gerais, dos recursos? Primeiro requisito de admissibilidade: cabimento, que é exatamente o que lá no início do processo está no contexto do interesse. As condições da ação, legitimidade e interesse. E nós vimos que o interesse ele bifurca num binômio, que é necessidade, adequação. Então eu tenho que propor a ação adequada para aquilo que eu peço. E agora, em fase de recurso, o primeiro requisito de admissibilidade é exatamente uma parte desse interesse de agir. Eu interpor o recurso adequado para a decisão que eu quero combater. E aí, nesse contexto de cabimento, o legislador no artigo 994, ele me traz quais são os requisitos do novo CPC, ou melhor, quais são os recursos do novo CPC. Então, ele me traz aqui um rol dos possíveis recursos no CPC 15. Direito civil, porque o pessoal fica com medo, de fazer segunda fase de direito civil. Mas quase nunca cai, só se a FGV quiser te derrubar, tá? Alguns aqui não tem história nenhuma de cobrança. Quais são os recursos cabíveis no âmbito civil? Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial,
recurso extraordinário, agravo em recurso especial extraordinário, embargos de divergência. Tá? Duas notas que podem cair como pegadinha na sua prova. Tá? Se cair, é pegadinha. Tem dois recursos que eles eram muito usuais anteriormente e que não existem mais. Quais sejam? Agravo retido, que não tem mais, e embargos infringentes. Embargos infringentes. Tá? E aí toma cuidado com o embargo infringente, porque tem um outro direitinho aí que ainda existe embargo infringente, né? No direito civil não tem mais. Então cuidado. No direito civil, não, se cair agravo retido lá, se cair embargo infringente lá, é pegadinha. É pegadinha. O que nós temos aqui é apelação, 3 possibilidades de agravo, né? Ou 4, como quiser, que é agravo de instrumento, agravo interno e agravo em recurso especial ou extraordinário. 2 embargos, embargo de declaração, embargo de divergência. E 3 recursos em instância superior, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário. Ok? Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, especial, extraordinário, agravo e recurso especial extraordinário, embargo de divergência. Segundo requisito de admissibilidade, legitimidade recursal. E aí é importante notar o conteúdo aqui do artigo 996, que me diz o quê? O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado ou por Ministério Público, quando atuar como parte ou fiscal da ordem jurídica. E é aqui que eu chamo a atenção dos senhores. Né? Partezinha final do texto 996. Porque, veja bem, quem tem legitimidade para interpor recurso? A parte que perdeu, um terceiro juridicamente interessado, ou o Ministério Público, quando atuar como custos legis. Porque se ele é parte, é óbvio que ele pode interpor recurso, né? Ele está aqui, né, no ponto inicial do texto. Então, o Ministério Público, a gente tem que tomar um cuidado com ele, porque ainda que não seja parte, ele também pode interpor. Olha lá, como parte ou fiscal da ordem jurídica. São os legitimados à interposição do recurso à luz do 996. Interesse recursal, que é a demonstração de utilidade desse recurso, né? A parte vencedora nem sempre tem interesse para recorrer. Então, além de demonstrar ser parte legitimada, interpor o recurso que é cabível, adequação, eu tenho que demonstrar o meu interesse, a necessidade, a utilidade desse recurso no sentido de reformar, invalidar, esclarecer ou integrar a decisão que foi proferida. Isso aqui é muito importante, especialmente em sede de embargos de declaração, para que os meus embargos não sejam considerados meramente protelatórios. Isso aqui é um ponto importantíssimo em embargos, porque senão, meramente protelatório, vou tomar multa. Tempestividade, cara, não dá para errar prazo mais em recurso. Não dá. Anteriormente, era um caos matéria recursal para preparatório para a OAB, porque a gente tinha que decorar muitos prazos. Nós tínhamos um rol maior de recursos, nós tínhamos mais recursos, porque além desses tinha agravo retido, tinha embargos infringentes e uma variação muito grande de prazos. Prazos de 5, prazos de 10 e prazos de 15. Novo CPC, 15 dias. A exceção de um, embargo de declaração. Então, não erra mais. Não erra mais. Com relação à tempestividade, que é o requisito de eu apresentar o meu recurso dentro do prazo, 15 dias é a regra, excetuados embargos de declaração. Aí cai na prova do infeliz, embargos de divergência, e ele coloca que é 5 dias. 15 dias, pessoal. 15 dias é o prazo. 15 dias. Embargos de declaração, 5 dias. Já lá 1003, parágrafo 5º. Excetuados embargos de declaração. O prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias.
1023, os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 dias. Pronto. Né? E aí esse 1023 é muito importante, daqui a pouco ele aparece de novo. Né? O que ele me diz? Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição, omissão, e não se sujeitam a preparo. Embargos de declaração. Okay? Úteis. Prazos processuais, sempre úteis. Né? Prazos materiais serão corridos. Alguns indivíduos também têm prazo dobrado aqui. Defensoria Pública, Fazenda Pública, Ministério Público, litisconsortes, nos termos do artigo 229, advogados extintos, escritórios extintos, autos físicos, e chama a atenção dos senhores para o 1004, que me traz uma hipótese de interrupção do prazo recursal. E, puxa vida, se você está às vésperas de fazer uma OAB, você consegue distinguir suspensão de prazo e interrupção do prazo. Né? Qual que é a grande diferença entre suspensão de prazo e interrupção de prazo? Quando o prazo ele é suspenso, ao voltar a correr, volta de onde parou. Então, se eu estou diante de uma causa suspensiva de prazo, correu lá 5 dias, volta de onde parou. 6, 7, etc. Aqui eu estou diante de uma hipótese de interrupção de prazo. O que significa dizer que, se acontecer esse fenômeno, zera o prazo. Zero prazo. Ao vencer o problema, ao vencer o óbice aqui, retorna do início. Olha o 1004. Se durante o prazo para interposição do recurso sobrevier falecimento da parte, porque eu vou ter que fazer sucessão processual, ou falecimento do seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior, que suspenda o curso do processo, suspenda o processo, será tal prazo restituído em proveito da parte do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois de intimado. Tá? Então, se acontecer algum fenômeno que implique a suspensão do processo, o prazo recursal ele é interrompido. Ele é interrompido. Volta do zero. Okay? Além de cabimento, de legitimidade, interesse, tempestividade, quinto requisito de admissibilidade dos recursos, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor. Estou falando aqui sobre preclusão lógica. O autor, o réu, recorrente, renunciou seu direito a recurso. Ele desistiu do recurso. Ou ele aqueceu com a sentença. Essas 3 manifestações aqui são manifestações que geram preclusão lógica. O que é preclusão lógica? Quando eu pratico um ato e depois quero praticar outro que contraria o primeiro. Não posso. Por lógica. Então, se tem algum fato que gera impedimento ou extinção do meu direito de recorrer, não posso recorrer. Quais são esses fatos famosos? Desistência, renúncia e aquiescência. Desistência, renúncia do recurso, ou você aqueceu, você concordou com aquilo que foi proferido na sentença. De que forma? Por exemplo, você pagou. Né? Sentenciou lá, intimando você a pagar 10 mil reais de dano material, você pagou. E aí depois interpõe o recurso, porque ainda está no prazo. Não faz sentido, pessoal. Preclusão lógica. Você concordou, ainda que tacitamente, com aquilo que foi proferido em sede de sentença. Olha ali o texto da lei. Artigo 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos demais litisconsortes, desistir do recurso. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. São todos fatos impeditivos ou extintivos.
Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Por exemplo, essa de sem reserva fazer o pagamento. Né? Então, fato impeditivo. Fato impeditivo, extintivo do direito de recorrer. Só uma nota. Eu acredito que a OAB não vai cobrar, porque é uma matéria muito doutrinária. Mas já é bem aceito na doutrina o chamado negócio jurídico processual com cláusula de instância única. Com cláusula de instância única, ou seja, as partes convencionarem antes do processo ou no curso do processo que não haverá recursos. Sendo sentenciado, não haverá recurso. Então, eu estou diante de fato impeditivo. Se eu interpor o recurso, ele não será admitido. Ok? E o último requisito de admissibilidade famoso, e que a gente tem que tomar muito cuidado com ele, preparo. Né? Porque o judiciário ele não atua de graça. Então, e é por isso que eu cobro pela primeira instância. E aí, se você quiser que interponha um recurso, eu cobro de novo, tá? Porque é outro trabalho. Ou a gente pode fazer um bem bolado que eu cobro tudo no início, independente de ter recurso ou não, né? Porque é outro trabalho. Tanto é que eu tenho que recolher novas custas, que é o que a gente chama de preparo. O legislador exige para quase todos os recursos que eu adiante o pagamento dos encargos financeiros e recursais. E quando os autos são físicos, também, além do preparo, que eu adiante o valor da combizinha que vai levar, né, do fórum até o tribunal, que a gente chama de pote, remessa e retorno. Então, eu vou recolher as custas recursais e, além disso, se os autos são físicos e é uma hipótese de apelação, né, então eu vou ter que pagar o trânsito, né? Pagar o trânsito para sair lá do fórum e ir para o tribunal, que a gente chama de pote, remessa e retorno. Professor, e se eu não fizer? Beleza, é aqui que eu quero que vocês tomem cuidado enorme com a lei. Tá? Esses artigos aqui são importantíssimos e o pessoal costuma cair de maduro aqui no artigo 1007, parágrafos. Primeiro, 1007 falando da necessidade do preparo. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação, o respectivo preparo, recolhimento das custas, inclusive porte, remessa e retorno, sob pena de deserção. Aí ele me traz uma bomba, mas calma, a deserção não acontece assim não, né? de uma vez por todas num ato único, né? Mas você já pode gravar a primeira regra. Eu tenho que recolher recursos sob pena de deserção. E se for deserto, e é uma sentença de mérito, vai transitar em julgado. Então a consequência é séria, né? Tem que recorrer, tem que recolher. Alguns sujeitos, no entanto, que além de terem prazos dobrados, também não precisam recolher. Parágrafo 1º, quem são os isentos de preparo? São dispensados do preparo, inclusive porte e remessa e retorno, os recursos interpostos pelo MP, pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal, como no caso de gratuidade. Então, esses aqui são isentos do recolhimento de preparo. Beleza. Para a prova, vocês tomam muito cuidado. E na prática, mais ainda. Se a sentença foi proferida, por exemplo, é o caso de um recurso de apelação. Você está tentando falar com a íngua do cliente e ele não aparece. Né? Você está lá, quase perdendo o prazo. Né? Só que vocês já convencionaram que vai ter interposição de recurso, etc. Só que você está tentando entrar com o sujeito porque ele tem que te passar o dinheiro para pagar lá, né, o preparo. Não deixe de fazer o preparo. Ainda que insuficiente, faça o preparo. Recolha alguma coisa. Tá? Coloca lá um valorzinho lá no seu recurso. Por quê? O legislador vai me dizer no parágrafo 2º que se o recolhimento do preparo for insuficiente, a parte será intimada para completar. Em 5 dias. E ponto. Aí talvez você consiga falar com o seu cliente e junto o remanescente. Beleza, resolveu o problema? Mais nada. Por isso foi assim, lá
recolhe, ainda que seja pouco, recolhe. E aí o legislador não me fala de parâmetro aqui, né? Mas dá um jeito de recolher, ainda que a menor. Porque se o recolhimento for insuficiente, a consequência processual é qual? A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa de retorno, implicará a deserção se o recorrente intimado na pessoa do seu advogado não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Então ele vai te intimar para completar. E só se você não completar em 5 dias é que vai dar a deserção. Professor, e se os autos forem eletrônicos? Parágrafo 3º. Então você não precisa recolher porte, remessa e retorno. Porque porte, remessa e retorno é trânsito. Ainda tem que preparar. Você só está dispensado do porte, remessa e retorno. Beleza, professor, mas por que eu tenho que recolher ainda que um pouquinho? Se eu não recolher, o juiz vai dar a deserção na lata? Também não vai. Porque ele vai tentar sanear, vai tentar corrigir o vício. Mas por que eu tenho que recolher pelo menos um pouquinho? Porque olha só como é que o parágrafo 4º coloca quando não há recolhimento. O recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte, remessa e retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro. Em dobro. Aí que está o X da questão. Se eu recolho um pouquinho, ele vai me intimar para completar. Ponto. Saiu o mesmo preço. Se eu não recolho nada, não vai dar deserção direta. Não vai dar deserção direta. Só que você é intimado para recolher em dobro. Aí vai pesar um pouco mais no bolso. Tá? Então, veja bem. O legislador me traz no caput que a parte ela tem que recolher o preparo sob pena de deserção. Mas a primeira coisa que você pode observar, a deserção ela não acontece de imediato. A deserção ela não acontece de imediato. Não é tão pesado assim como o caput sugere. Por quê? Se eu recolher de forma insuficiente, me intima para completar. E se eu não recolher nada, me intima para recolher. Aí o problema é que eu vou ter que recolher em dobro. E só se eu não recolher nessa hipótese, é que vai ter deserção. Professor, e se na hora que eu não recolhi nada, aí o juiz me intima para recolher em dobro, eu recolho de forma insuficiente. Percebeu a progressão? Na primeira vez eu recolhi de forma insuficiente, intima para completar. Na primeira vez eu não recolhi, intima para recolher em dobro. Eu fui intimado para recolher em dobro e fiz insuficiente. Eu vou ser intimado para completar? Aí você está forçando a amizade, né? Parágrafo 5º. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte, remessa e retorno, no recolhimento realizado no parágrafo 4º, que é esse recolhimento em dobro. Então vai ser deserção, querido. Vai ser deserção. Tá? Se você não recolher, intima para recolher em dobro. Recolhe direitinho agora, tá? Recolhe direitinho. Porque se você recolher de forma insuficiente na segunda chance, deserção. Deserção. Ok? Beleza. Antes de passar para os recursos em espécie, um outro detalhe interessante que a gente tem que destacar sobre o juízo de admissibilidade. No antigo CPC, o juízo de admissibilidade, ele era, na sua maioria, feito pelo juízo a quo, pelo juízo de baixo. E para quem, na prática, já apresentou apelação, sabe que a apelação é um recurso que eu não interponho direto no tribunal, né? Vocês sabem disso. A apelação não é um recurso que eu interponho direto no tribunal. Eu interponho apelação onde? No juiz a quo. Só que no CPC antigo, que eu também interpunha minha apelação no juiz a quo, o juízo a quo recebia e fazia a admissibilidade. Então, a quinta vara civil proferiu-lhe uma sentença, você, advogado, ia interpor sua apelação, o juiz da quinta vara civil ia receber sua apelação e ele, juiz da primeira instância, fazia a admissibilidade.
Você via se o seu recurso era cabível, se era adequado, se era útil, se estava no prazo, se tinha fato impeditivo, se tinha preparo. Juiz da primeira instância. No novo CPC a história mudou. Então aqui tem uma novidade muito importante que já caiu 2 vezes na OAB, depois do novo CPC, que pode cair de novo. Qual é? Você continua interpondo a sua apelação na primeira instância. Continua. Só que o juiz da primeira instância não faz a admissibilidade. O juiz da primeira instância não faz mais a admissibilidade da apelação. Quem vai fazer a admissibilidade? O relator. Lá no tribunal, depois que o recurso for distribuído no tribunal, o relator, monocraticamente, é que vai fazer a admissibilidade. Então, a ideia é a seguinte, que acabou o processo por sentença, o juiz da primeira instância, como regra, não julga mais nada. Não julga mais nada. Professor, por que eu tenho que interpor lá ainda? Porque o juiz da primeira instância vai ter uma função administrativa aqui. De que modo? Ele vai receber a sua apelação e vai intimar o réu para contrarrazoar, ou o recorrido para contrarrazoar. Aí beleza, está lá com a sua petição em mãos, intimou o recorrido para contrarrazoar. O recorrido fez um recurso adesivo, vou ter que chamar o recorrente para contrarrazoar o adesivo. Fechou tudo isso aqui, pessoal, guarda e manda para o tribunal. Ou seja, ele não julga mais aqui embaixo. Se eu pensar numa situação sem recurso adesivo, sem arguição de decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento, o cenário é o seguinte, a apelação intima para contrarrazoar. Contrarrazão foi apresentada, fecha e manda. Fecha e manda para o tribunal. Ou seja, o juízo da primeira instância não faz mais a admissibilidade. E esse aqui ficou como regra. Esse aqui ficou como regra no sentido de que, no novo CPC, quem faz a admissibilidade é o órgão recursal. É para onde eu estou mandando o meu recurso. E aí jogou isso aqui como regra. Só que, além dessa novidade, a gente teve uma novidade da novidade. Né? Porque não bastou os muitos anos de anteprojeto do CPC e depois o projeto do CPC para que os nossos queridos quase deuses do STF e do STJ lessem o CPC. Não bastou esse tempo todo. Então eles esperaram o CPC ser publicado para perceber que essa regra de que o juízo recursal é que faz a admissibilidade não ia dar certo para eles. Porque entenda o seguinte, como a gente mudou a regra, o juízo de admissibilidade passou a ser feito todo no recursal. Então, se é apelação, quem faz a admissibilidade é o Tribunal de Justiça por via do relator. Só que no recurso especial extraordinário, ia ficar o quê? Quem faz a admissibilidade é o STJ ou o STF. E a grande questão prática, que ninguém se atentou, e nem eles próprios interessados, quando do anteprojeto e do projeto, é que a admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário, feito pelo Tribunal de Justiça, ou seja, pelo recorrido, feito pelo TRF, ou seja, pelo juízo recorrido, filtra quase 50% dos recursos que chegam lá em cima. A maioria dos recursos especiais extraordinários nem chegam no STJ e no STF. Para na admissibilidade. E lá já tem coisa pra caramba. Ou seja, se eu deixasse para eles fazerem a admissibilidade, eu ia pelo menos dobrar o número de demandas lá em cima. Aí tivemos promulgação, tivemos publicação, na vacatio legis, eles perceberam que não ia dar certo. Antes do CPC entrar em vigor, já tinha sido publicado nova norma para alterar. Por isso que é novidade da novidade. Em qual sentido? Artigo 1030 do novo CPC, modificado pela Lei 13.256 de 16,
determinou o seguinte: em sede de RESP e RE, de recurso especial e recurso extraordinário, o juízo recorrido, ou seja, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, continuam a fazer a admissibilidade. Por isso que é novidade da novidade. Então, perceba o desenvolvimento. Tá? Antes era praxe que o juízo recorrido, ou seja, aquele que proferiu a decisão, fazer também a admissibilidade, além de intimar as partes para contrarrazões, etc. Além disso, o novo CPC inovou no sentido de que quem vai fazer a admissibilidade é o juízo recorrente, ou seja, para onde vai o meu recurso. E isso mudou significativamente a questão da apelação. Aí você grava, isso você puxa uma seta importante. Na apelação, quem faz a admissibilidade é o relator. Não é mais o juiz aquó. A função do juiz aquó é administrativa. Cita, recebe contrarrazões, fecha e manda. Só que nós temos uma novidade da novidade, que é qual? Em sede de RESP e RE, como os tribunais estaduais, tribunais federais, eles funcionam como filtro da demanda que chega lá em cima, em sede de RESP e RE, a admissibilidade continua a ser feita pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional Federal. Ou seja, pelo juízo recorrido. Não é o STJ que vai fazer a admissibilidade. Não é o STF que vai fazer a admissibilidade. Ok? Beleza. Juízo de mérito recursal, fez a admissibilidade, seu recurso foi conhecido, a gente vai para o mérito e ele vai ser provido ou desprovido. E aí, nesse caso, dois são os vícios que normalmente inquinam uma decisão justificando um recurso. Quais são? Error improcedendo, que é vício de forma. O juiz aplicou o CPC de forma errada. Por exemplo, fez uma fundamentação bem ruim, e o CPC fala que ele tem que fazer uma fundamentação analítica. Ou julgou citra, extra, ultra petita. Erro de aplicação do processo. Erro improcedendo. Normalmente, quando o recurso que ataca erro improcedendo, ele é provido, a decisão é anulada. A decisão é anulada. E aí, o que a gente faz? Volta para fazer direito agora, seu juiz. Tá? A decisão que você proferiu foi totalmente sem técnica procedimental. Vou nem analisar o mérito. Tá? De fato, você aplicou errado o processo civil, erro improcedendo, o recurso foi provido. Volta. Estou quase tão mal quanto vocês. Último dia de aula, estou tão cansado quanto vocês. E aí não é à toa que está todo mundo gripado, porque a gente começa a fazer essa maratona, né? A imunidade vai lá embaixo. E eu só estou com 8 matérias na faculdade esse semestre. 8 matérias diferentes, tá? Uma matéria por turma. Eu não repito mais nada hoje em dia. E os nossos cursinhos, né? A diferença é que hoje à tarde eu vou dormir, vocês vão estudar. Então, né? Acabou. Erro improcedendo. Anula a sentença. Anula a decisão. Normalmente, volta e faz de novo. No erro injudicando, o processo foi aplicado direitinho. As regras procedimentais estão perfeitas. O que a parte está alegando é que o juiz apreciou errado os fatos. Então a decisão dele é injusta. Ele fez certinho. Só que ele apreciou os fatos errado, as provas também. Ou seja, aplicou o direito material de forma equivocada. Então eu entendo que a decisão dele foi injusta. Eu quero a reforma da decisão. Tá? Se o erro for improcedendo, vício de forma, aplicação equivocada do processo, anula a decisão e julga de novo. Se o erro for injudicando, o processo está perfeito, só que a parte entende que a decisão foi injusta,
o órgão recorrente vai reformar a decisão, ou seja, vai dar nova decisão. Vai dar nova decisão, modificando assim o mérito. Já lá, ó, artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Então, por que eu falei aqui, no erro em procedendo, que ele anula e, regra geral, manda de volta para o juiz fazer direitinho agora. Regra geral, manda de volta. Porque o CPC vai me dizer em seguida que se o processo já tiver em condições de julgamento, mesmo sendo erro em procedendo, por economia processual, anula a decisão e o próprio tribunal julga. Tá? Então, se anular, normalmente volta. E aí faz de novo. Só que eu vou ter que começar tudo de novo. Dependendo de onde que aconteceu o vício. Ou seja, vai dar trabalho, vai dar tempo. Por isso que, por economia processual, o artigo 1013, parágrafo 3º, vai dizer: se o processo estiver em condições de julgamento, tribunal, ainda que seja erro em procedendo, julga. Julga o mérito. Ainda que seja erro em procedendo, aprecia o mérito. Quando? Reformar a sentença fundada no 485, decretar nulidade da sentença erro em procedendo, por não ser ela congruente com os limites do pedido, citra petita, ultra petita, extra petita. Quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, citra petita, hipótese que pode julgar de uma vez. Quando decretar a nulidade, ou seja, tudo erro em procedendo. Se a despeito de ser erro em procedendo, o processo tem como ser julgado agora, tribunal, julga. Não volta não. Não volta não. Julga por economia processual. Então veja lá, quais são as 3 possíveis causas de pedir de um recurso? A sua causa de pedir um recurso pode ser um erro em procedendo, e aí nesse caso, se o recurso for provido, a decisão será anulada ou declarada nula. Regra, manda de volta, mas se tiver como julgar, tribunal não devolve, julga, entra no mérito. A causa de pedir pode ser um erro injudicando, ou seja, a decisão é injusta, está certinha, mas é injusta. Então, se o seu recurso for provido, a decisão será reformada. Substituição. Troca aquela decisão, coloca uma nova no lugar. Só que ainda existe um outro grupo de causas de pedir, que são as causas de pedido do embargo de declaração. A decisão pode ter sido obscura, contraditória, omissa. E aí, nesse caso, o objetivo do recurso é esclarecer ou integrar. Eu não quero reformar, eu não quero anular decisão nenhuma. O que eu quero é que o juiz esclareça, porque, juizão, sua decisão não tem nada a ver com nada. Né? Por isso que cada dia mais eu desisto de ir para o juizado especial. Porque, infelizmente, as decisões do juizado especial geralmente são muito ruins. São muito ruins. Porque é feita por juízo leigo e o juiz homologa simplesmente. Né? Exato, homologa. E aí, na maioria das vezes, a gente tem que opor embargo de declaração. Teve uma vez que pedimos o pedido foi inexistência do débito. Bom, inexistência do débito. Porque a gente entendia que não tinha margem para cobrança. A decisão, o réu não pediu isso. A decisão veio o seguinte: refaz o valor com base no outro cálculo. Assim, ninguém pediu isso. Nem o autor pediu para refazer o cálculo e nem o réu, na hora de contestar, pediu para refazer o cálculo. Nada a ver com nada. Totalmente sem cabeça. Aí tem que fazer o quê? Opor embargo de declaração. E é esse o embargo de declaração que eu comentei para os senhores, que já está há 5 meses lá, né, para ser julgado. Arrependimento matasse, né? Não é que é mais rápido, mas as decisões geralmente elas são mais bem feitas. Exato, são mais bem fundamentadas. Então fica até mais fácil para você recorrer. Né? Mas enfim, eu posso buscar anulação.
se o erro for improcedendo, reforma se for injudicando, ou esclarecimento e integração para embargos de declaração. Diga. Sim, pode ser. Pode ser também, porque aí eu vou mandar voltar. A consequência vai ser essa. Eu vou mandar voltar. Mas geralmente a gente cita como exemplo erro improcedendo, falta de fundamentação, julgamento ultrapetita, extrapetita. Como exemplo. Vamos falar de recursos em espécie? Não, ainda não. Grava isso. O recurso adesivo não é um recurso em espécie. Pode gravar isso. Recurso adesivo não é recurso em espécie. Recurso adesivo é uma forma de interposição de recurso. O que nós temos é que existem 3 recursos: apelação, recurso especial e recurso extraordinário. 3 recursos que você pode interpor de forma independente ou adesivamente. Então, o recurso adesivo não é uma espécie de recurso, é uma forma de se interpor. Apelação, recurso especial ou recurso extraordinário. Quando? Quando você não queria recorrer ou perdeu o prazo para recorrer e a outra parte recorreu. Aí nas contrarrazões, além de contrarrazoar o recurso que foi apresentado pela outra parte, você apresenta o seu, adesivamente. Então você tem a possibilidade de apresentar a sua apelação de imediato ali no seu prazo e absolutamente independente, da mesma forma recurso especial, recurso extraordinário. Mas se, imagina lá que você tinha feito um combinado com o advogado da outra parte, né? Não vamos recorrer, não, vamos deixar transitar julgado. E pá, no último dia do prazo, o advogado foi lá da outra parte e interpôs a apelação. Palhaçada. Você não, recorre adesivamente, resolveu o problema. Na hora que você foi intimado para contrarrazoar, você vai contrarrazoar o recurso que foi interposto pela parte contrária e vai apresentar, vai interpor o seu adesivamente. Mas é importante você guardar a apelação, recurso especial, recurso extraordinário. São os 3 recursos que cabem adesivamente. Podem ser interpostos adesivamente. Agravo de instrumento não, que é o que geralmente cai. Muito... Prazo da contrarrazão. No prazo da contrarrazão. Então, você vai fazer dentro do mesmo prazo. Contrarrazoar o recurso da parte e recorrer adesivamente. No mesmo prazo. Preparo. A questão, por que a gente fala em recorrer de forma independente ou adesiva? O recurso adesivo, como o nome sugere, ele fica em dependência do recurso da outra parte. Então, se o recurso da outra parte não for admitido, ao chegar no tribunal, o seu adesivo cai também. Se a outra parte, na hora que você interpôs o seu adesivo, desiste, o seu cai também. Então, ele fica em relação de dependência. Agora, se você apresentou o seu independente, a outra parte apresentou a dela independente, e da outra parte não foi admitido, ou a outra parte renunciou, desistiu, o seu fica, se foi interposto de forma independente. Se você recorreu de forma adesiva, aí ele fica lá. Obviamente o mérito vai ser diferente, o julgamento do mérito. Mas se na admissibilidade ele parar, cai os 2. Cai os 2 como dependência. Olha o texto da lei. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. Sendo vencido o autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Parágrafo 2º. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicadas as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte: será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto, no prazo de que a parte tem para responder, prazo de contrarrazões, portanto,
será admissível na apelação, recurso extraordinário, recurso especial. Então você coloca bem grande no seu caderno, agravo de instrumento não. Agravo de instrumento não. Não cabe adesivo em agravo de instrumento. Não será conhecido o adesivo se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Você está em subordinação, cai os dois. Ok? Beleza. Quanto aos efeitos recursais, você sabe que o recurso ele produz vários efeitos. Quais são os efeitos recursais que nós temos? Primeiro efeito, obstativo, e esse é moleza. Porque o que nós temos é que o recurso, qualquer que seja, ele obsta o trânsito em julgado. Então ele mantém a lide pendente. Se eu recorrer da minha sentença, o processo não vai transitar em julgado. A decisão não vai transitar em julgado. Eu mantenho a lide pendente. Então, obsta. Efeito obstativo. Efeito devolutivo, que todo recurso tem também. A ideia é o quê? Eu recebi uma resposta e por meio do recurso eu estou devolvendo. Para ser apreciado de novo. Então, através do recurso, eu devolvo a matéria ao judiciário para ser julgada. A grande questão do efeito devolutivo é que ele estabelece os limites da atuação do tribunal. Porque eu fiz 5 pedidos. 4 foram julgados procedentes na sentença. E eu recorri só de 1. Então eu só estou devolvendo esse, tá, tribunal? Só estou devolvendo esse. Como regra, portanto, o juízo recorrente, ele está limitado àquilo que foi devolvido. Ele não pode julgar fora dos limites da devolução. Mas como tudo no direito, isso é regra. Isso é regra. Porque em algumas situações, o recurso ele vai possibilitar o chamado efeito translativo. Efeito translativo, pessoal, é a exceção do anterior. O efeito devolutivo, eu devolvo a matéria ao juízo recorrente e ele está vinculado àquilo que eu devolvi, aos limites daquilo que eu devolvi. Em algumas situações, ele pode extrapolar o limite. E a gente vai chamar de efeito translativo. Quando que ele pode extrapolar esse limite? Se for matéria de ordem pública, por exemplo. Prescrição, decadência, incompetência absoluta. Ainda que você não tenha falado nada sobre isso na sua apelação. Se o tribunal perceber que a pretensão está prescrita, ele pode julgar prescrito. Perceber incompetência absoluta, ele pode apreciar a incompetência absoluta. Ou ele pode julgar também algo que não foi julgado pelo juiz à quo, mas está vinculado ao pedido que a parte fez. Por exemplo, eu pedi dano material e pedi aplicação de juros. Eu pedi aplicação de juros, não pedi só o dano material. Eu pedi aplicação de juros. Só que o juiz da primeira instância julgou improcedente, então ele nem apreciou os juros. Porque ele julgou improcedente meu pedido. E aí eu recorro da decisão querendo o dano material. Mesmo que não tenha sido apreciado embaixo, o tribunal, obviamente, se conceder o meu dano material, vai apreciar o pedido de juros. Então ele está extrapolando os limites. Não só daquilo que foi pedido, mas às vezes até daquilo que foi julgado no piso. O que a gente vai chamar de efeito translativo. Efeito mais importante de todos, entretanto, é qual? Suspensivo. Suspensivo. E aqui, atenção. Como regra, recurso não tem efeito suspensivo. Como regra, recurso não tem efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo primeiro? Aquela situação em que o recurso impede o cumprimento da decisão. Então eu suspendo os efeitos da decisão que foi prolatada. Sabe aquela decisão que foi prolatada no piso? Não cumpre. Se o meu recurso tiver efeito suspensivo, não cumpre. Eu suspendo a decisão que foi proferida no piso. Só que, como regra, recurso não tem efeito suspensivo. Não tem. A única questão é que aqui, como sempre, se tem regra, tem exceção. E a exceção da regra é simplesmente o recurso mais usado de todos. Qual? Apelação. Aí você grava isso.
como regra, recurso não tem efeito suspensivo. Só que a apelação, que é o recurso mais famoso de todos, como regra, tem. Tem. Então a regra geral é de que o recurso não impede os efeitos da decisão, que foi prolatada. Então, como regra, recurso não tem efeito suspensivo. Só que o recurso mais famoso de todos, a regra é suspende. Então o juiz proferiu a sentença e eu apelei dessa sentença. Essa apelação vai impedir o cumprimento. É por isso que a gente brigou muito no projeto. Quando eu estava no meu 9º semestre, estava no anteprojeto do CPC. Para mim foi um caos, que eu estudei a faculdade inteira no CPC antigo. Eu fiz pós-graduação no CPC antigo. Né? E aí depois que eu fiz a minha especialização, mudou. Entrou em vigor. E a gente brigou muito, teve muitos congressos lá no Mackenzie e tal, novos importantes, discutindo anteprojeto. E a maior briga era para acabar com o efeito suspensivo como regra na apelação. Porque tem muita gente que só apela para suspender os efeitos, para não cumprir. Então, nossa ideia é que se não tivesse efeito suspensivo na apelação, talvez nós não tivéssemos tantos recursos. Mas, no apagar das luzes, mantiveram o recurso da apelação com efeito suspensivo em regra. Então, a despeito das muitas brigas. Beleza? Olha lá, 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Então, os recursos, como regra, não têm efeito suspensivo, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator. O que o parágrafo único está me dizendo? Como regra, recurso não tem efeito suspensivo, mas você pode pedir. Agravo de instrumento tem efeito suspensivo? Não tem. Mas pode ter? Pode. Pode. Não tem problema nenhum. Uma decisão que concedeu uma liminar em tutela antecipada. E aí eu recorro dessa decisão e falo, o tribunal, se eu cumprir essa tutela, eu vou ter um prejuízo enorme. Então, suspende a decisão do piso e vê se de fato eu tenho que cumprir uma tutela antecipada ou não. Então eu posso pedir o efeito suspensivo. Okay? Lá na suspensão, lá na apelação, como regra tem, veja 1012, a apelação terá efeito suspensivo, mas pode não ter. Aí é o contrário. Tá? A apelação tem efeito suspensivo, só que nem sempre. Os outros recursos não têm efeito suspensivo, mas podem ter. A apelação tem, mas pode não ter. Em quais hipóteses? A hipótese do parágrafo 1º do 1012. Veja lá, a apelação terá efeito suspensivo. Parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Então não tem suspensão de efeitos. A sentença aqui, homologar a divisão ou demarcação de terras. Cumpre. Condenar a pagar alimentos. Pessoal, é tão óbvio isso aqui. O juiz proferiu uma sentença obrigando o pai a pagar alimentos. Aí ele apela, não paga? Isso é lógico que começa a pagar. Né? Já começa a pagar. Imagina se suspender nesse caso. Não faz sentido. Condenar a pagar alimentos. Extingue sem resolução do mérito. Ou julgar improcedente embargos do executado. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Confirma, concede, revoga tutela provisória. Apelação. Ou decreta a interdição. É um dos motivos que o juiz pode extinguir o feito e manter a tutela. Tá? Por conta desse detalhe aqui. Efeito regressivo é retratação. Né? O tribunal recebe, e aí, ou melhor, o tribunal recebe e o juiz que julgou volta atrás. Então, efeito regressivo quando o juiz pode se retratar. E como regra, o efeito suspensivo ele existe para agravo de instrumento e agravo interno. No agravo de instrumento e no agravo interno, o juiz que proferiu a decisão pode voltar atrás.
Na apelação, como regra, não tem efeito regressivo, como regra. Porque primeiro horário nós vimos que se for uma apelação interposta contra a sentença terminativa, tem. Se for uma sentença de indeferimento de petição inicial, tem efeito regressivo. Se for uma sentença de improcedência liminar do pedido, a apelação tem efeito suspensivo. A apelação não tem efeito suspensivo como regra. Não tem. Só que se for uma apelação de sentença terminativa, uma apelação de sentença que indeferiu petição inicial, se for uma apelação de sentença de improcedência liminar do pedido, tem efeito regressivo. O juiz pode se retratar. Mas onde de fato tem, é agravo de instrumento e agravo interno. Agravo interno, agravo de instrumento. Beleza? Veja lá, ó. Mariana propôs ação com pedido condenatório contra Carla, julgado improcedente, o que a levou a interpor recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, objetivando a reforma da decisão. Após a apresentação das contrarrazões por Carla, o juízo de primeira instância entendeu que o recurso não deveria ser conhecido por ser intempestivo, tendo sido certificado o trânsito em julgado. Ponto. Intimada dessa decisão mediante diário oficial e tendo sido constatada a existência de um feriado no curso do prazo, como ele não corre em dia não útil, não levado em consideração pelo juízo da primeira instância, Mariana deverá. Olha o problema. Interpôs a apelação e o juiz da primeira instância fez a admissibilidade. Não, acabou o prazo. Acabou o prazo. Recurso intempestivo, não conheço do recurso. E agora, advogado, o que você vai fazer? O que você faz agora? Interpor agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça, objetivando reverter o juízo da admissibilidade realizado em primeiro grau. B. Ajuizar reclamação ao Tribunal de Justiça sob fundamento de usurpação de competência, quanto ao juízo da admissibilidade realizado em primeiro grau. C. Interpor agravo interno para o Tribunal de Justiça, objetivando reverter o juízo da admissibilidade realizado em primeiro grau. D. Interpor nova apelação ao Tribunal de Justiça, reiterando as razões de mérito já apresentadas, postulando em preliminar de apelação a reforma da decisão interlocutória que versou sobre o juízo da admissibilidade. E aí? Pessoal, o juiz de primeiro grau não tem competência para fazer juízo de admissibilidade. Não tem. E quando o juiz do primeiro grau usurpa a competência do Tribunal de Justiça, não cabe recurso não, cabe uma ação chamada reclamação. Ação de reclamação. Ação de reclamação é uma ação que, dentre outros fundamentos, cabe quando há usurpação de competência. E foi o que aconteceu. O juiz do primeiro grau não podia julgar. Não podia julgar a admissibilidade. Sobre o sistema recursal no novo Código de Processo Civil, são cabíveis embargos infringentes contra acórdão não unânime. Nem vou seguir, né? A gente sabe que não é. B. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão em sentido diverso, mas a apelação, como regra, tem efeito suspensivo. Resposta correta, né? Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, só que a apelação, como regra, tem. No que tange à nova sistemática dos recursos na legislação processual, é correto afirmar: os recursos não impedem a eficácia da decisão, ainda que haja decisão judicial ou disposição legal em sentido diverso. A renúncia ao direito de recorrer depende da aceitação da outra parte. Não depende. O prazo para a interposição do recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou Ministério Público são intimados da decisão. D. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo admissível somente na apelação e no recurso especial. Alternativa C. Tá? O recurso da outra ali, o erro da outra que cabe também em extraordinário. Apelação.
Apelação. Professor, apelação moleza. É o recurso cabível contra a sentença. Nem sempre. Isso aqui foi a frase que a gente mais usou em sala de aula durante muito tempo, quando a gente ia ensinar recursos. Né? Apelação. Apelação é o recurso cabível contra a sentença. Beleza. Fechou. Só que no novo CPC, nem sempre. No novo CPC, cabe apelação de decisão interlocutória. No novo CPC, cabe apelação de decisão interlocutória. Como assim? Pessoal, acabou o tal do agravo retido, né? Falei para vocês, não tem mais agravo retido. Para que servia o agravo retido? Para impugnar decisão interlocutória contra a qual não cabia agravo de instrumento. Um pouquinho. Contra a qual não cabia agravo de instrumento. Então, quando nós atuávamos lá no CPC 73, tem uma decisão interlocutória que não cabe agravo de instrumento, eu tinha que interpor agravo retido. E aí, como o nome sugere, ficaria retido até prolatar a sentença e seria analisado em preliminar de apelação. Mas eu tinha que interpor agravo retido. No novo CPC, se eu me deparar com uma decisão interlocutória não impugnável por agravo de instrumento, o que eu faço? Espero. E aí eu vou suscitar como? Na minha apelação. Preliminar de apelação ou preliminar de contra-razões da apelação. Eu não posso, é óbvio, pessoal. É óbvio que eu não posso interpor minha apelação logo depois da prolação da decisão interlocutória, né? Porque o processo não acabou. Eu tenho que esperar a prolação da sentença. Né? Exato. A questão é que com o fim do agravo retido, a decisão interlocutória, que não é impugnável por agravo de instrumento, a impugnação não preclui até exaurir o prazo da apelação. Então eu posso esperar. Não cabe agravo de instrumento? Espero. Espero. Em dezembro de 2018 teve o termo repetitivo lá no órgão do STJ. Uhum. Da taxatividade mitigada. Exato. Vai gerar um caos nesse contexto. Então, não se encaixa, por exemplo? Vai gerar um caos nesse contexto. Porque o que o recurso repetitivo fez, e antes nós tivemos também, né, na verdade, esse já foi o segundo, foi que o rol do 1015, que é o rol do agravo de instrumento que vocês vão decorar, 1015, ele não é mais considerado taxativo. Até então, até no início do ano passado, nós falávamos que o 1015 era taxativo, ou seja, só cabia agravo de instrumento nas hipóteses do 1015. Então não estava no 1015, eu tinha que interpor, tinha que aguardar a sentença para arguir em preliminar de apelação. Não tinha saída. Né? O problema é que tem algumas questões ali que, pessoal, não dá para aguardar. Imagina incompetência. A arguição de incompetência não está no 1015. Não está no 1015. Eu arguí na minha contestação incompetência. O juiz falou que não, ele não é incompetente. Então, deu uma decisão interlocutória no sentido de não acolher minha arguição de incompetência. Aí imagina eu esperar até sair a sentença para, em preliminar de apelação, arguir esse erro que é improcedendo, o tribunal anular e mandar voltar lá na contestação. Olha o desserviço. Aí perceberam, assim, não está no 1015 não, mas incompetência tem que caber agravo de instrumento. Aí já começou a festa de mitigar o 1015, né? Outro problema também que já tem decisão do STJ, não em repetitivo, mas que provavelmente será. Segredo de justiça. Eu peço na minha contestação que esse processo corra em segredo de justiça. E o juiz nega. Assim, não precisa correr em segredo de justiça, não. Não está no 1015. Aí eu teria que esperar até a sentença para arguir em preliminar de apelação. Todo mundo já sabe que tudo, né? A situação é urgencial, pois. Não está no 1015, aí já disseram, cabe agravo de instrumento, muito embora não esteja. Agora, para vocês vão decorar o 1015. Vocês vão decorar o 1015, porque provavelmente se cair agravo de instrumento vai ser lá. O problema que a gente vai ter do ponto de vista prático, isso vai ser sério, vai ser, e se, no caso da incompetência absoluta,
que o STJ diz que cabe agravo de instrumento, no caso de incompetência, que o STJ diz que cabe agravo de instrumento, eu não interpor agravo de instrumento. Esperar para arguir na minha apelação. Aí precluiu? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Então é um... né? Não tem. Exato. Né? Mas no antigo CPC a gente trabalhava exatamente com isso. Se não era urgente, era retido. E se eu não interpusesse o retido, eu não podia arguir na apelação. Não podia. Não podia. Agora, para nós, independente do que vai acontecer quando você estiver advogando no direito civil, mesmo tendo feito penal, né? Vai advogar no civil depois. Né? Para nós, agora, o que eu preciso que vocês compreendam é o seguinte. Hoje, a apelação pode ser fundada em sentença, pode servir para atacar sentença, mas ela também pode servir para atacar uma decisão interlocutória proferida lá atrás, que não era impugnável por agravo de instrumento. Então foi essa a época que a gente simplesmente dizia, apelação é o recurso que cabe contra agravo, contra sentença. Né? Muito embora seja o caput do 1009. Veja lá, ó, da sentença cabe agravo, ponto. Só que, parágrafo 1º, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra decisão final ou nas contrarrazões. Ok? Beleza. 1009, parágrafo 2º. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Eu vou passar batido aqui porque você vai enxergar tudo no fluxograma daqui a pouco. Parágrafo 3º. O disposto no caput desse artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no 1015 integrarem capítulo da sentença. Então, prazo para apelação, 15 dias. A apelação, ela vai em 2 petições, pessoal. Para quem vai fazer segunda fase conosco, em civil, porque tem coragem, então vai fazer civil, né? E na hora que for anunciar lá no Facebook, vai falar assim, passei em civil, tá? Em civil, para jogar na cara do resto, que também passou. A gente vai aprender que a apelação eu faço 2 peças. Eu faço 2 peças. Eu faço uma peça de interposição, né? Que é direcionada ao juízo a quo, porque lembra que a apelação eu apresento na primeira instância. Então eu tenho que falar para o juiz a quo que eu estou interpondo a apelação. E uma outra peça, cheia de rasgação de seda, que começa com egrégio Tribunal de Justiça, colenda Câmara, ínclitos julgadores, né, para puxar bem o saco, e aí depois a gente começar a discorrer. Mas vai em 2 peças, uma peça de interposição e uma peça de razões recursais. Ela é interposta no juízo a quo, mas lembre, o juízo a quo não faz admissibilidade. Quem faz admissibilidade é o relator, já no tribunal. O que o juiz a quo faz, professor? Ele recebe a apelação e intima o recorrido para contrarrazões. Depois de recebida contrarrazões, manda para o tribunal. Tá? A mesma atenção que eu chamei dos senhores lá. Remessa para o tribunal sem a admissibilidade. Olha o parágrafo 3º. Após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Vê 500 vezes esse material aí na sua apostila, tá? Isso aqui eu acho que está lá no meu Instagram também, se você quiser ver coloridinho, está lá. Veja bem, como é que é o trâmite da apelação? Proferida a sentença, a parte é intimada, então abre o lapso para apelar. Apelar em quantos dias? 15 dias. 15 dias. Só que na apresentação dessa apelação, vamos imaginar que o réu foi que perdeu e que está apelando. Então, foi sentenciado e o réu vai apresentar a apelação em 15 dias. Nessa apelação, ele pode atacar a própria sentença ou uma decisão interlocutória anterior, que não foi impugnável
por agravo de instrumento. Então, nessa petição minha de apelação, eu posso atacar a sentença, ou eu posso buscar uma decisão interlocutória e também atacá-la aqui. Beleza, fez isso na primeira instância. O juiz a qual recebe, intima o apelado para contrarrazoar. Ele pode, em 15 dias, só apresentar contrarrazões. Só isso, ponto. E se ele só apresentar contrarrazões, fecha, vai para o tribunal. Só que o apelado, nas contrarrazões, ele pode arguir uma decisão interlocutória lá de trás. Porque entende o seguinte, decisões interlocutórias que não são atacáveis por agravo de instrumento podem ser alegadas em apelação ou contra razões de apelação. Então você, apelante, pôde aqui na sua petição atacar a sentença ou uma decisão interlocutória. Foi intimado o apelado, ele podia simplesmente contrarrazoar. E aí subia para o tribunal. Mas ele pode, aqui no prazo de contrarrazões, buscar uma decisão interlocutória lá de trás. Pronto. E aí ele busca a decisão interlocutória. Só que, se ele buscar a decisão interlocutória, você percebe que ele está inovando. Porque ele está trazendo coisa que o apelante não falou. Se ele me traz uma coisa que o apelante não falou, arguindo aqui na contrarrazões, eu tenho que intimar o apelante para contrarrazoar essa questão. Então veja, se o apelado só contrarrazoa, vai embora para o tribunal. Se ele alegar decisão interlocutória, aí eu tenho que dar 15 dias para ouvir o apelante. Exatamente, contrarrazões da contrarrazões. Aí eu tenho que intimar o apelante para o apelante no mesmo prazo. Se errar prazo, tem que apanhar. Tudo 15 dias aqui dentro, pessoal. Tudo 15 dias. Para ouvir o apelante. Ouviu? Agora vai para o tribunal. Só que tem um detalhezinho extra aqui na apelação, né? O apelante interpôs a apelação dele. Beleza. Chegou lá para você. Você pode contrarrazoar simples. Você pode contrarrazoar arguindo uma decisão interlocutória, mas o que você pode fazer no prazo das suas contrarrazões de apelação também? Você pode interpor a sua apelação agora. Não é o recurso adesivo? Perfeito. Então veja, o autor interpôs a apelação, tudo no piso, tudo na primeira instância está acontecendo isso. Interpôs a apelação no prazo de 15 dias, o apelado foi intimado, se ele só contrarrazoar, sobe. Se ele contrarrazoar e arguir decisão interlocutória, intima o apelante para ele manifestar em 15 dias. Se além de contrarrazoar, interpor apelação adesiva, eu tenho que intimar o apelante do independente, né, para ele apresentar contrarrazões, também em 15 dias. Aí eu fecho tudo. Aí beleza, agora a gente acabou. Aí eu fecho tudo e subo. Lá no tribunal, como é que vai acontecer? Chegou no tribunal, distribui. E aí vamos ver para qual câmara cai, né? E quem vai ser o relator. Beleza, distribuiu, identificou o relator faz a admissibilidade. O relator agora ele vai bater aqueles requisitos. Cabimento, legitimidade, tempestividade, se tem algum caso extintivo, modificativo, se tem preparo ou não. Então, aqui na admissibilidade, o relator é que faz sozinho. Sozinho, não é em colegiado aqui. Ele faz sozinho, uma decisão monocrática. E aí, se na admissibilidade ele fala assim, pô, perdeu o prazo, nego. Recurso intempestivo. Não conhece do seu recurso, mas você, advogado esperto, você sabe que ali no meio teve um feriado. O que você vai fazer agora? Se o relator da sua apelação inadmitiu o seu recurso por intempestividade, agravo interno. Agora começa a festa do tribunal, né?
Porque se no juízo de admissibilidade o relator não conhece, agravo interno. Qual que é o prazo do agravo interno? Ah, não é 10, não? 15 dias, né? 15 dias. 15 dias. Beleza. Não, mas ele conheceu, professor. A admissibilidade está certinho, está perfeitinho. Ele conheceu. Só que você sabia que o relator ele pode conhecer o seu recurso e sozinho julgar o mérito? Sem ir para o colegiado? Ele conhece o seu recurso e sozinho julga desprovido. Monocraticamente. Pode. Pode. Especialmente nos casos de precedentes vinculantes. Precedentes vinculantes. Recurso especial repetitivo. Né, tem ali uma súmula vinculante, alguma coisa. Só que se ele sozinho julgou monocraticamente improcedente o pedido, qual é o recurso que cabe de decisão monocrática do relator? Agravo interno. Agravo interno. Então grava isso. A gente não vai chegar a falar de agravo interno. O prazo dele é 15 dias e o agravo interno é um recurso que cabe quando? Decisão monocrática do relator. Ou decisão monocrática do presidente do tribunal, por exemplo. Decisão monocrática. Cabe agravo interno. Cabe agravo interno. Agora, se for para o colegiado, aí é outra história. O que vai acontecer vai ser a prolação de um acórdão. De um acórdão. Vai lá para os três e os nossos queridos desembargadores lá no Tribunal de Justiça, depois que você arguir, né, brilhantemente, né, lá na tribuna do Tribunal de Justiça, naquela sala bonita do pleno, que é grande, né, porque os criminalistas vão para uma sala pequenininha lá, assim, que tem lá, não tem nem graça de ver. Né, legal é no pleno. Aí eu vou lá para te assistir, para depois ver qual que foi o acórdão proferido. Veja lá. O recurso de apelação apenas tem efeito suspensivo se confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória. Na verdade, nesse caso, ele não vai ter, né? Ele não vai ter efeito suspensivo. Tem efeito suspensivo em regra. Nunca terá efeito suspensivo quando decretar a curatela. Apenas pode ser interposto tal recurso contra a sentença que julgar o mérito da ação. Não tem efeito suspensivo se julgar o mérito dos embargos do executado, qualquer que seja o fundamento da decisão. A apelação tem efeito suspensivo em regra. José ajuizou procedimento comum, mas a petição inicial foi indeferida por conter pedidos incompatíveis entre si. No caso dessa decisão, caberá agravo de instrumento, caberá apelação, caberá agravo interno, caberá recurso especial, não caberá recurso. Até porque a gente está falando de apelação, professor, então deve ser apelação, né? Deve ser de fato. Só que indeferimento do pedido é sentença, lá no início. E contra a sentença cabe apelação. Qual que é o detalhe dessa apelação em relação à apelação que você fez lá no final do processo? Essa aqui vai caber retratação. Essa apelação aqui, de indeferimento da petição inicial, cabe retratação, em efeito regressivo. O recurso adequado para impugnação da decisão que indefere a petição inicial, sob fundamento da inépcia, é o de agravo de instrumento, sem chance. Apelação, inexistindo previsão legal de retratação por parte do magistrado. Apelação, sendo facultada ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se. Exatamente. Recurso adequado para impugnar a decisão que indefere a petição inicial. É uma sentença, então é apelação. Só que é uma apelação que tem retratação. Aqui não vou nem seguir, né? Não vou nem ler. Vou nem ler, porque se não está em embargos de declaração ali é 15 dias. Sobre os recursos do Código de Processo Civil 2015, assinar a alternativa correta. O juízo de admissibilidade dos recursos de apelação e do agravo de instrumento são realizados apenas no juízo recursal. O recurso de apelação
deve necessariamente ser julgado pelo colegiado do tribunal. Uma vez tendo sido extinto o agravo retido, as decisões interlocutórias pelo juiz, proferidas pelo juiz singular, devem ser recorridas por agravo de instrumento, sem exceção, nem todas. Os embargos de declaração possuem, em regra, efeito suspensivo, pois visam a complementação da decisão. A gente não vai chegar em embargos, mas está no seu material e você vai ler. Os embargos de declaração interrompem o prazo para o outro recurso, mas não suspendem os efeitos. Tá? Então, os embargos de declaração não têm como regra efeito suspensivo, só que interrompe o prazo para uma apelação, por exemplo. Se no 5º dia, depois de intimado da sentença, eu oponho o embargo de declaração, depois que os embargos forem julgados, eu vou ter 15 dias para apelar. Então, os embargos interrompem o prazo do recurso, mas não suspende os efeitos da sentença, né, da decisão. Nos recursos especial e extraordinário, a remessa aos tribunais superiores independe do juízo de admissibilidade. Novidade da novidade, né? Novidade da novidade. No recurso especial e extraordinário, a remessa aos tribunais só é feita depois da admissibilidade. Lembra disso, a apelação à admissibilidade lá em cima. Lá em cima. Agora, recurso especial e extraordinário, novidade da novidade, os ministros perceberam depois que foi publicado o texto que não ia dar certo, o tribunal continua fazendo. O Tribunal de Justiça, TRF continua fazendo. Então, a alternativa correta, alternativa A. O juízo de admissibilidade dos recursos de apelação e do agravo de instrumento são realizados apenas no juízo recursal. Agravo de instrumento. Recurso de agravo de instrumento. Recurso que cabe contra a decisão interlocutória. Aqui é moleza. A novidade é que antigamente não cabia recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória de mérito, né? Até porque não tinha decisão interlocutória de mérito. Agora tem. Me cita um exemplo de decisão interlocutória de mérito que eu já citei na sala para ver se vocês estão espertos. Exatamente. Julgamento antecipado parcial de mérito. Lá no início, julgamento conforme o estado do processo, o juiz viu que dos 4 pedidos dava para julgar 2. O mérito agora. Se ele não acabou com o processo, é uma decisão interlocutória de mérito. Cabe agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento. Tá? Mas, embora o STJ tenha entendido que esse rol ele não é taxativo mais, mas sim mitigado, e até publicou informativo 618, que vocês vão ler com muito carinho, tá? O informativo 618 do STJ, falando que o 1015 não é taxativo, mas você vai gravar o 1015. Vai gravar o 1015, porque o fato de não ser taxativo não significa que ele não é importante. Ele é extremamente importante. E o que eu vou fazer aqui na reta final, porque você vai ler esse 1015 muitas vezes antes da prova, vai ser identificar possíveis pegadinhas no 1015, de situações que não cabe agravo de instrumento. Veja lá, ó. Artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Evidente. É o caso que mais se interpõe agravo de instrumento. Tutela provisória. Que julgar o mérito do processo. Decisão interlocutória de mérito. Julgamento antecipado parcial do mérito. Agravo de instrumento. 3. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem. E não é à toa que está em caixa alta, vermelho e sublinhado. Rejeição de convenção de arbitragem. Cabe agravo de instrumento. E se a convenção de arbitragem for aceita pelo juiz ACOR? Qual recurso que cabe? Só pensa. Apelação, só pensa. O que aconteceu aqui é o seguinte. A gente fez um contrato e nós convencionamos ali que eventual conflito seria resolvido por arbitragem. Então tem uma convenção de arbitragem. Posso ir para o judiciário? Como regra, não. Aí o que aconteceu? Deu problema no nosso contrato e eu interpus e eu propus uma ação judicial. Você, na contestação, alegou a convenção que existia.
Se o juiz não acolher a sua alegação de convenção, o que vai acontecer? O processo vai continuar. E você não quer que continue. Então, se ele rejeitar, você vai interpor agravo de instrumento. Agora, se o juiz aceitar a sua alegação de convenção de arbitragem, o que vai acontecer com esse nosso processo? Acaba, né, pessoal? Se o juiz aceitar a sua alegação de convenção de arbitragem, então ele está falando, eu não posso julgar, vai para a arbitragem. E ele só vai dar tchau para você? Não, ele vai proferir uma sentença, né? Então, se o juiz aceitar a alegação de arbitragem, qual é o recurso cabível? Apelação, porque se ele aceitar a convenção de arbitragem, ele vai proferir uma sentença. Aí você apela. Se ele rejeitar, então ele está dizendo, vai continuar comigo. O processo não vai acabar. Decisão interlocutória. Agravo. Agravo. 4. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nem precisava estar aqui. Porque daqui a pouquinho vai aparecer decisões que versem sobre intervenção de terceiros. Então o legislador foi até prolixo, né? Não precisava nem de ter falado. Mas você grava. Se ele negar a desconsideração da personalidade jurídica, se ele aceitar, agravo de instrumento. 5. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Imagina, você, pobrinho, foi lá, ajuizou a ação e postulou a justiça gratuita. O juiz não deu. Mandou você recolher, só que você não tem como recolher. O que você vai fazer se ele rejeitou o seu pedido de justiça gratuita? Agrava, nego. Agrava de instrumento. Aí você imagina o seguinte, que o juiz aceitou o seu pedido de justiça gratuita. E aí aquele mala do réu, na hora de contestar, arguiu que você não precisa, e o juiz revogou a sua justiça gratuita. O que você vai fazer? Agravo. Agravo. Aí veja bem, olha o detalhe. Rejeição do pedido de justiça gratuita, você pediu e ele negou, ou acolhimento do pedido da outra parte para revogar a sua justiça gratuita. Então eu estou falando do sujeito que entende que precisa, mas não tem gratuidade. Seja porque o juiz não aceitou, ou porque depois de ter me dado a justiça gratuita, ele revogou. Agora, se o juiz acolheu meu pedido de justiça gratuita e não der nem bola para sua contestação, você pode agravar o instrumento da justiça gratuita que me foi concedida? Não pode. Não pode. Olha o detalhe disso aqui. Se o juiz concedeu a justiça gratuita, a outra parte não pode agravar de instrumento dessa decisão. Se o juiz concedeu o pedido de justiça gratuita, a outra parte pediu a revogação e não foi revogado, não cabe agravo de instrumento. Você vai ter que esperar chegar até na sentença para arguir em preliminar. Para arguir em preliminar. Então, entenda, justiça gratuita cabe agravo de instrumento em face de justiça gratuita quando aquele que precisa não tem. Seja porque ele pediu e não foi concedido, ou porque foi concedido e depois revogou. Para ele é urgente. Para outra parte, não é, né? A outra parte não é. Então espera até a sentença para poder alegar. 5. Exibição ou posse de documento ou coisa. 7. Exclusão de litisconsorte. Exclusão, não inclusão. Eu pedi para formar litisconsórcio em razão de conexão, por exemplo. E aí o juiz admitiu a inclusão litisconsorcial, a formação litisconsorcial. Cabe agravo de instrumento? Não. Exclusão de litisconsorte. Agravo de instrumento. Ainda na situação do litisconsorte, que a gente vai falar lá na véspera, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. A gente vai falar lá no sábado que vem.
Mas quando que tem pedido de limitação do litisconsórcio? Vai falar que vocês não me lembram, não se lembram do famoso litisconsórcio multitudinário. Tem gente pra caramba aqui. Vai demorar, vai prejudicar direito de defesa. Aí alguém vai lá e pede, uma das partes, na outra parte normalmente, pede para desmembrar o processo por ser ele multitudinário. Ele pede e o juiz rejeita o pedido de limitação. Pessoal, se esse processo continuar com esse tanto de gente, vai me atrapalhar. Então a situação é urgencial. Cabe agravo de instrumento da exclusão do litisconsorte ou da rejeição de pedido de limitação. Litisconsórcio multitudinário. Você pode até puxar. Aqui eu estou diante do litisconsórcio multitudinário. 9. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. 10. Concessão, modificação, revogação do efeito suspensivo aos embargos de execução. 11. Redistribuição do ônus da prova, nos termos do 373. Pedir para inverter o ônus da prova, não fez. 12. Vetado. 13. Outros casos expressos em lei. E também pelo STJ, né? No informativo 618. Beleza? Procedimento do agravo de instrumento. Deixa eu passar logo para o nosso quadro. Que você também vai ler com bastante carinho. Tá? Foi proferida uma decisão interlocutória. Primeira grande característica do agravo de instrumento. Por que o agravo é de instrumento? Você já pensou nisso? Por que a apelação não é de instrumento? Vocês estão muito modernos no PJE, mas a razão do agravo ser de instrumento é pelo seguinte: a apelação ela é interposta quando acabava o processo. Então eu conseguia pegar aqueles vários volumes e levar para o tribunal. Por isso que eu pagava porte, remessa e retorno. No agravo de instrumento, o processo vai continuar. Então eu não podia pegar os volumes que estão lá na vara e levar para o tribunal. Não podia. Eu tinha que formar um instrumento. Quer dizer, eu tinha que juntar as cópias importantes, lá que o legislador me traz quais são, as cópias importantes do que estava no processo que ainda está em curso na primeira instância, juntar o calhamaço e colocar em anexo, para distribuir a petição. Eu já distribuí agravo de instrumento desse tamanho de folha. De tanto documento que eu tive que juntar junto com a minha petição de agravo. Por quê? Porque eu não posso pegar o processo e levar para lá. No agravo de instrumento, o processo continua aqui embaixo. E ele é interposto aonde? Direto no tribunal. O agravo de instrumento eu interponho direto no tribunal. Ótimo. Qual que é o prazo do agravo de instrumento? 15 dias. Interpôs seu agravo de instrumento, se os autos são físicos, você tem que avisar lá embaixo. Você tem que avisar lá embaixo. Por quê? Para que o juiz possa exercer a retratação dele, né? Porque como o agravo de instrumento não começa embaixo, como é que o juiz do piso vai saber que você está agravando para poder exercer o direito dele de se retratar em 5 dias? Não tem como, né? Se os autos são físicos, não tem como. Então, se você agravou, foi para distribuição, os autos são físicos, você tem 3 dias para informar aqui embaixo. Vai peticionar, coisa simples que a gente faz, só peticiona, foi interposto o agravo de instrumento, distribuído, número tal. Se quiser exercer a retratação, exerce. Beleza. Se não exerceu retratação, distribuiu, o relator vai fazer o juízo de admissibilidade. Se ele inadmitir, agravo interno. 15 dias. Ou o relator pode admitir e negar provimento liminar. Se toma cuidado com isso. Mesma coisa lá do início. O juiz pode julgar improcedente liminarmente o pedido sem ouvir o réu improcedente. Ele pode? Pode. E ele pode julgar procedente o pedido sem ouvir o réu? Não pode, né? Então a mesma coisa aqui. Se o relator admitir, conheceu, mas vê que ali o pedido está ofendendo súmula vinculante, coisa do tipo, ele pode negar provimento aqui, antes mesmo de chamar o agravado para contrarrazões. Antes mesmo. Dar provimento, não. Contraditório.
Se ele admite e não é caso de negar provimento, que caberia agravo de instrumento, então intima. Intima o agravado. Para contra-razões, né? Em 15 dias. Em 15 dias. Aí sim, voltou para o relator, agora que eu exerci o contraditório, o relator pode sozinho dar provimento. E se o relator sozinho der provimento, agravo interno, porque agravo interno é um recurso cabível contra a decisão monocrática. Agora, se ele não quer arriscar nessa onda, aí ele vai chamar uma sessão de julgamento, proferir um acordo. E aí vai para o colegiado. Ok? Agravo interno, vai ficar de presente para vocês. Agravo interno, cabe de decisão, de decisão monocrática. Vou até direto para as perguntas, porque a gente tem 5 minutos. Pra vocês verem como é que vai acontecer o agravo interno. E embargo de declaração, leia, por favor, dos embargos de declaração. Porque tem essa questão dos efeitos, não ter efeito suspensivo, mas interrompe. E também tem a questão das multas por embargos de declaração meramente protelatórios. Então não deixe de ler embargo de declaração. Tá? Da decisão que indefere parcialmente a reconvenção para sua reforma e total recebimento, é cabível. Pessoal, se foi parcial, o processo lá embaixo não acabou, agravo. A decisão que exclui uma das partes do polo passivo, apreciando parcialmente o mérito, extinguindo em relação a ela o processo, deve ser reformada com... Pessoal, a gente está falando de agravo de instrumento, então né? Só que a questão chave é aqui, ó, parcial, né? Parcial, o processo não acabou. Então tem que ser agravo. Havendo julgamento antecipado parcial do mérito, agravo de instrumento. O processo não acabou. O agravo de instrumento, a teor do que preceitua o artigo 1015, é admitido em caso de acolhimento da alegação de convenção de arbitragem. Cabe? Não, rejeição. Acolhimento vai ser apelação, porque eu vou ter uma sentença. Acolhimento do pedido de justiça gratuita. Ou não acolhimento do pedido de revogação. Cabe? Não. É rejeição do pedido de justiça gratuita ou revogação. Acolhimento do pedido de revogação. Qual o recurso que cabe aqui? Vai ter que esperar, nego. Senta. Senta que você vai ter que esperar sair uma sentença lá no final para arguir em preliminar. Agravo de instrumento não cabe aqui. Inclusão de litisconsorte? Não. Exclusão de litisconsorte. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio multitudinário. Rafael ajuizou uma ação pelo procedimento comum contra determinado ente federativo, pedindo a anulação de decisão de Tribunal de Contas. Durante a instrução processual, o juiz indeferiu o pedido de juntada superveniente de documento feito por Rafael. Nessa situação hipotética, a decisão que indeferiu o requerimento de juntada do documento feito pelo autor será irrecorrível, mas poderá ser impugnada por mandado de segurança. Poderá ser objeto do agravo de instrumento, que terá de ser interposto diretamente no tribunal. Poderá ser objeto de agravo retido. Não, né? Poderá ser objeto de recurso de apelação ou contra razões de apelação. Não poderá ser impugnado por recurso nem ação autônoma. Esse concurso aqui foi um de magistratura, mas caiu foi muita gente. Pessoal, mas ele pediu para incluir documento. Tem isso lá no 1015. Tem não. Olha o 1015 direito. Olha o 1015 direito. Distribuição do ônus. Aqui, ó. Exibição ou posse de documento ou coisa. Ou seja, é uma decisão que o juiz proferiu me mandando exibir um documento. Me mandando exibir uma coisa. E eu entendo que eu não posso fazer isso agora. Então eu vou ter que agravar. Não é eu pedindo para juntar um documento e ele negando. Olha a diferença. O juiz me mandou exibir, eu não exibi. E eu não quero exibir. Aí eu vou ter que agravar. Se eu quero juntar um documento e o juiz nega, filhão, você vai ter que esperar até a apelação. Você vai ter que esperar até a apelação, que é o caso concreto.
Por isso que é 2 tempos para você errar agravo. Objeto de apelação contra razões. O agravo interno é cabível. Se errar, já sabe, né? 15 dias. Se errar, você não vai fazer a segunda fase em penal, né? Porque se você vai fazer a segunda fase em civil, você não vai errar, né? Falo pro restante. Lucas Bastos propôs uma ação contra a empresa Limiar Limitada, pois teve seu nome negativado indevidamente. Requereu liminar que foi indeferida pelo juiz do primeiro grau. Fez agravo de instrumento contra a decisão do juiz singular e requereu a declaração de efeito ativo ao recurso, pois estava pretendendo comprar uma casa e precisava do seu nome sem restrições. O relator indeferiu monocraticamente esse efeito. Nem vou passar, qual que é o recurso? Bom que vocês acertaram, né? Poderá manejar agravo interno. E agora quem fez a última prova deve lembrar dessa aqui, ó. Mas quem fez a última prova não errou isso, porque a gente falou de agravo interno, né? Pedro ajuizou uma ação indenizatória contra Diego, tendo o juiz de primeira instância julgado integralmente improcedente os pedidos formulados na petição inicial, por meio de sentença que veio a ser mantida pelo tribunal em sede de apelação. Então teve uma sentença, e apelou, perdeu na apelação. Contra o acórdão, Pedro interpôs recurso especial, sob o argumento de que teria ocorrido violação de dispositivo da legislação federal. A presidência do Tribunal de Justiça, a presidência, monocraticamente, no entanto, inadmitiu o recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento do STJ, exarado em regime de julgamento de recurso repetitivo. Diante dessa situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que Pedro deve interpor. Então, o que ele fez? Ele perdeu em primeira instância, perdeu em apelação, e interpôs recurso especial. Recurso especial, quem faz a admissibilidade? O Tribunal de Justiça. Foi o que aconteceu. O presidente do Tribunal de Justiça fez a admissibilidade e inadmitiu. Sozinho. O que ele pode fazer agora? Agrava em recurso especial para que o STJ examine se o recurso preenche ou não os requisitos de admissibilidade. Agrava interno para demonstrar ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial que o acórdão recorrido versa sobre matéria distinta daquela examinada pelo STJ, no regime de julgamento de recurso repetitivo. Agravo interno para demonstrar ao STJ que o acórdão recorrido versa sobre matéria distinta daquela examinada pelo Tribunal Superior no regime de julgamento do recurso repetitivo. D. Recurso extraordinário, para demonstrar ao Supremo Tribunal Federal que o recurso especial deveria ter sido admitido pela presidência do tribunal. É agravo interno, né? A questão é, esse agravo interno é no Tribunal de Justiça ou esse agravo interno vai ser no Superior Tribunal? Tribunal de Justiça, né, pessoal? Tribunal de Justiça, questão da última prova. Só foi um prazer estar com vocês. Quem vier na semana que vem, estaremos aqui novamente. Se não, boa sorte a todos. Aguardo os civilistas em breve. Clique lá.